De novo, Pepa. Mais uma derrota para sua conta, hein, meu jovem? Mais uma vez o Sport entra de forma ridícula, muito mal escalado para enfrentar a equipe do Vitória. No jogo que talvez para alguns, inclusive para mim, é considerado o jogo mais importante deste mês de março. Sei que o Sport tem os dois jogos, né, da final contra o Retrô, a final do Campeonato Pernambucano, ainda agora em março. E também tem o jogo contra o São Paulo, né? No final do mês aí, dia 29, se eu não me engano, tá marcado o jogo lá no Morumbi contra a equipe tricolor paulista. Pois bem, o jogo de hoje valia a liderança da Copa do Nordeste para enfrentar ali nas quartas de finais, né? Jogando em casa, podendo pegar um adversário em tese bem mais fraco, que tende a ser o Náutico ou o CSA, tende a ser do grupo B, jogando na Ilha do Retiro, passando para umas semifinais, quiçá uma final aí da Copa do Nordeste sendo decidida em casa. Claro que não está tudo acabado, o Sport pode ainda assumir a liderança, até porque vai jogar o último jogo em casa contra a equipe do Altos, do Piauí. O Vitória vai enfrentar o Motoclube fora de casa. E o Fortaleza, hein? O que falar do Fortaleza? Perdeu mais uma na Copa do Nordeste. Fortaleza, em tese, ganhou aí basicamente somente do Sport na Copa do Nordeste. Mas enfim, do Sport do Ferroviário aí, o Ferroviário goleou e a equipe do Sport acabou vencendo lá na Ilha do Retiro. Pois bem, vamos falar do jogo do Sport e Vitória, ou melhor dizendo, Vitória Sport lá no Barradão. Antes da gente começar o vídeo, meu irmão, like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, tá? Para que vocês fiquem por dentro de tudo que está acontecendo no Esporte Clube do Recife, tá? Tudo da Série A, Campeonato Pernambucano, essa retinha de final aí do Campeonato Pernambucano, Copa do Nordeste, então deixa aí seu like, já que a gente não tá mais na Copa do Brasil, pelo menos. Rapaziada, é o seguinte, o Sport começou o jogo até melhor do que a equipe do Vitória. Antes da gente realmente passar para a análise do jogo, vamos entender como foi que o Sport entrou em campo. O Sport entrou em campo com Kaique França no gol, Hereda, João Silva, Lucas Cunha e Igor Cariús. E aqui, se você for um cara atento, você vai perceber que o Lucas Cunha já entrou no lugar do Chico, coisa que eu não faria, beleza? No meio de campo entrou com o Duqueiroz fazendo a sua estreia, que para mim foi um primeiro tempo apagadíssimo, foi um dos piores, junto com Gustavo Maia e Carlos Alberto, do primeiro tempo. Christian Rivera e Fabrício Domingues no meio de campo. Então já entra com uma alteração brutal, né? Você já tira o Chico e ainda entra com o Duqueiroz e Fabrício Domingues no meio de campo ali, fazendo aquela trinca. Então você já entra com 3 jogadores diferenciados aí para esse jogo contra o Vitória. Aí você entra com Gustavo Maia, com Carlos Alberto e Arthur Souza. Em tese, o que o Sport poderia fazer? Lene Lobato, Barleta e Arthur Souza. Eu condenaria menos, tá? Eu condenaria menos. Nicolas, quero jogar num 4-4-2. Poderia ser uma opção, por quê? Pablo não jogou, né? Como aqui mesmo informa, está em tratamento no joelho direito. E o Paciência sentiu um desconforto muscular. Então, não puderam participar da partida. Joga num 4-4-2. Colocam o Johan pelo meio. Você consegue tirar o Arthur Souza e colocar um Johan. E aí você pode entrar com Barleta e Lene Lobato, Barleta e Gustavo Maia. Daria para fazer qualquer coisa diferente disto. O Sport entrou com um time muito misto, muito diferente do que a gente já viu na temporada. Até então o Sport não tinha jogado com 3 volantes, sem um meia de criação para jogar contra a equipe do Vitória. O Sport jogou com um garoto num jogo, mais uma vez, o mais importante do mês de março. A solução que o Pepa encontrou foi colocar o Arthur Souza como o titular, tá? Enfim, vários erros, mais uma vez de marcação, o Sport muito mal postado em campo. Duqueiroz no primeiro tempo foi muito abaixo, no segundo tempo até gostei um pouco mais da partida dele. Acho que poderia ter sacado, né, ao final do primeiro tempo, deixado o Rivera, ter colocado ali o Lucas Lima já na volta para o segundo tempo, ter talvez tirado o Fabrício Domingues, colocado o Sérgio Oliveira,
tirado o Carlos Alberto, colocado o Barleta, poderia ter sacado o Gustavo Maia, colocado também ali o Lene Lobato. Mas enfim, o Sport inicia o jogo até bem, né? Melhor do que o Vitória ali, conseguindo fazer algumas triangulações, conseguindo conectar alguns passes, conseguindo achar o entrelinhas que a gente fala, né, da equipe do Vitória, porém muito mal na finalização, muito mal nas tomadas de decisão. Isso também é porque não tínhamos meio de campo. Não tínhamos um cara que pensasse, o cara mais qualificado com a bola no pé ali no meio de campo era o Rivera, que estava jogando de primeiro volante. Daí teríamos também o Fabrício Domingues, que apareceu muito mais no ataque, mas estava errando tudo no último momento ali, naquele último passe, no último toque na bola, né? No chute ao gol. Errou tudo. Hoje, se eu fosse classificar o Fabrício Domingues, eu não sabia se foi o melhor ou o pior em campo. No meio de campo, para recompor, para conectar passes, para achar uma saída no jogo de bola, foi muito bem, tá? Mas quando chegava no final para fazer um cruzamento, para chutar uma bola, para achar alguém dentro da área, péssimo em campo. Enfim, o Sport começa de forma até melhor do que a equipe do Vitória, achando mais jogadas, conectando mais passes, conseguindo achar o Carlos Alberto, conseguindo achar o Gustavo Maia, que foi o pior da partida na minha visão, já já adianto para vocês. Mas o Sport estava conseguindo sair para o jogo. O Vitória, que também estava com um time mesclado, mas entendível, porque o Vitória vai enfrentar no final de semana o Bahia. O Sport vai enfrentar o grandioso CRB, perdão, Retrô. O grandioso Retrô. No grandioso final do Campeonato Pernambucano. Que ainda faltam 2 jogos. Será que o Sport não poderia apresentar este tipo de escalação contra o Retrô? Até porque a decisão vai ser na ilha. A volta vai ser na ilha. O jogo de ida vai ser na arena, mas com a maioria dos torcedores, quase que 100% torcedores rubro-negros. O Pepa tinha 2 escolhas. Ou colocar o time titular contra o Vitória, que mais uma vez, talvez o jogo mais importante do mês de março, e garantir ou realmente brigar forte ali pela primeira colocação, já nesta rodada, porque se o Sport vence um empate já contra o Altos do Piauí, já garantiu o Sport como líder da competição do turno do Grupo A, ou poupar o time contra o Vitória e ir com o time titular para o primeiro jogo contra a equipe do Retrô. E o Pepa já fez essa escolha, tá? Essa escalação retrata isso. Enfim, o gol do Vitória sai de uma falta boba da equipe do Sport, no qual sai um cruzamento para a grande área, há aquele bate-rebate ali na grande área, sobra a bola no pé do Janderson, perdão, que acaba chutando para o gol ali, quase que um tiro a queima-roupa, gol da equipe do Vitória. O Vitória que nem estava melhor da partida do que o Sport, mas acha um gol, foi mais eficiente e sai à frente do placar. Quando volta o segundo tempo, o Sport volta sem modificações, o que para mim já comecei a perder, na verdade, a cabeça com o Pepa, e aos 15 minutos cravado, aí ele coloca o Barleta e também o Romarinho como opções ali de ataque. Mais para frente ele vê que não vai dar em nada, ele tira o Rivera e coloca o Lucas Lima, tira também o Fabrício Domingues e coloca o Sérgio Oliveira. Essas foram as modificações do técnico Pepa. Acho que até o Arthur Souza saiu também, né? E entrou o Lene Lobato. Mas a verdade, gente, é que o Sport, em tese, voltou até melhor no segundo tempo, principalmente com a entrada do Lucas Lima, com a entrada do Barleta, mas faltou tempo, faltou, sabe, aquele famoso tempo para o Sport realmente condicionar o jogo ali e buscar um empate. Lucas Lima entrou muito bem, distribuindo várias jogadas para o Romarinho, para o Barleta, que inclusive o Barleta acertou uma bola na trave, né? São vários jogos aí que o Barleta vem batendo na trave e não consegue fazer o gol, que é característica dele, bater de fora da área ali, sempre buscando o ângulo, né? Acertou 2 ou foi 3 bolas na trave contra o Santa Cruz, acertou contra o Maguari, agora acertou de novo também contra a equipe do Vitória. Então o Barleta está sempre batendo na trave. A gente sabe do bom jogador que é o Barleta, mas não vem conseguindo fazer
gols, né? Nem sequer dar assistência aí. Espero que retorne o seu melhor futebol o mais rápido possível. Pois bem, o Sport entrou desse jeito, né? E acabou perdendo para a equipe do Vitória. O Sport que só teve uma bola na trave, fora isso, nada de muito assustador para a equipe do Vitória. O que pesa a favor do Sport aí foi uma derrota do Fortaleza para a equipe do Souza, como vocês podem ver na imagem aí. Então isso de fato ali favoreceu a equipe rubro-negra, porque agora o Sport permanece com 12 pontos, já não é mais líder, é vice-líder da competição. O Fortaleza, que poderia chegar a 12, como perdeu para o Souza, estagnou nos 9. O Souza entra no G4, né, e aí, obrigando o CRB a vencer do Ferroviário para que retome ali a quarta colocação. Mas o Sport vai ter uma vida um pouco mais fácil aí na próxima rodada, porque tende a pegar o Altos do Piauí na última rodada, o Altos que não deve se classificar, né? Então, o Sport vai pegar o Altos, tende a vencer, tende a chegar a 15 pontos, e aí é torcer para que o Vitória empate ou perca o jogo contra o Motoclube para o Sport passar em primeiro, tá? Essa é a análise mais simples do grupo. Caso o Vitória vença, o Sport vença também, o Fortaleza deve terminar em terceiro colocado. Exceto se o Sport perder, o Fortaleza vencer, aí o Fortaleza ainda passa o Sport termina em terceiro, o Fortaleza termina em segundo, tá? Então, mais ou menos deve ser Vitória e Sport aí brigando pela liderança. O Vitória que não cai além do G2, né? O Vitória não pode ser terceiro colocado mais, com a derrota do Fortaleza e a vitória do Vitória. O Vitória chega a 14 pontos, não consegue ser ultrapassado pelo Fortaleza, então termina aí pelo menos no G2, o que é bom, tá? O que é bom porque tende a enfrentar o terceiro colocado aí, se terminar em segundo, né? Que deve ser o CSA ou o Náutico do grupo B, e se terminar em primeiro, o que é mais chance do Vitória terminar como líder, deve enfrentar aí o Náutico ou o CSA, que devem ser o terceiro ou quarto colocado. Chuto que deve ser Vitória e Náutico, e o Vitória tem pendências com o Náutico aí para arrumar nessa temporada, né? Já o Sport, se terminar em segundo, é a mesma análise, deve enfrentar o CSA, que deve sair para terceiro, né? CSA que inclusive perdeu da equipe do Bahia hoje, deve terminar em terceiro colocado aí, deve ser Sport CSA na Ilha do Retiro. E se o Sport assumir a liderança, deve enfrentar a equipe do Náutico, o clássico aí pernambucano, nas quartas de finais da Copa do Nordeste, beleza? Passando por uma tier list aqui rapidinho para a gente finalizar o vídeo. Acho que o Sport poderia ter feito mais, mas vou acelerar aqui para vocês. Tá? Kaique França, quando foi exigido, foi bem, na minha visão. O João Silva também foi bem. Foram bastante seguros ali, né? Foi uma fatalidade realmente o Kaique França tomar aquele gol. Kaique França que salvou um gol com os pés. Poucos lembram, o atacante do Vitória acaba entrando sozinho na grande área, na pequena área, perdão, e acertando o chute. O Kaique França ainda consegue tirar a bola com os pés. Não gostei muito da partida do Lucas Cunha, tá? Acho que foi uma partida regular. Não vejo que comprometeu nem nada, mas poderia ter sido melhor. O Sport poderia ter uma proteção um pouco a mais aí, como a gente já sabe que o Chico consegue entregar mais do que o Lucas Cunha. A partida do Igor Cariús, para mim, foi bem abaixo, foi ruim. A gente sabe que o Igor Cariús não começou a temporada de forma avassaladora, igual foi em 2023 e também em 2024. Porém, o Igor Cariús parece que entrou na pilha dos jogadores do Vitória, estava perdendo muitas bolas, perdendo passes bestas que ele não é acostumado a perder. Então, acho que o Igor Cariús foi muito abaixo do que já apresentou e também para o jogo, tá? O Hereda, eu vou colocar aqui também no ruim. Achei o primeiro tempo do Hereda muito abaixo, porém o segundo tempo foi melhor, tá? Eu vou colocar o Hereda aqui ainda em regular. Acho que ele está nessa transição de ruim para regular, mas ele foi pior, por exemplo, do que o Lucas Cunha, beleza? O Rivera fez um jogo regular para bom. Acho que não compensa colocar o Rivera aqui no bom, porque não fez um jogo a nível João Silva, a nível Kaique França, mas o Rivera mais uma vez roubando bastante bola, conseguindo fazer aqueles lançamentos, né, que ele consegue fazer de 20 metros, 30 metros, mas acho que poderia ter entregue um pouquinho mais. Claro, estava jogando com o Fabrício Domingues e com o Duqueiroz,
Fabrício Domingues corre muito, mas estava muito mais atirado ao ataque, né? O Duqueiroz, que inclusive é o próximo dessa lista, para mim, fez um jogo também regular, principalmente no segundo tempo. No primeiro tempo, se fosse analisar só o primeiro tempo, aí eu colocaria aqui como péssimo. Como teve um segundo tempo que ele conseguiu conectar algumas jogadas, conseguiu roubar algumas bolas, conseguiu dar prosseguimento a alguns lances, aí sim vale aqui colocar ele no regular, beleza? Sérgio Oliveira entrou também de forma regular. Para mim, faltou o senso de urgência que o Sérgio Oliveira teve, né? Quando acabou o jogo, ficou puto com a derrota, mas falta esse senso de urgência nos jogadores do Sport. Os jogadores do Sport rodam muita bola, vai na zaga, vem no meio, vai na zaga, não tem aquele senso de urgência em querer empatar a partida, né, se tiver atrás do placar, ou quiçá virar a partida se tiver empatado aí. Não tem o senso de urgência. Você viu o treinador Carpini do Vitória gritando toda hora, gesticulando, procurando. O Pepa parece que traz uma palmolescência, desculpe o termo aqui, para a equipe do Sport gigantesca. Parece que a equipe do Sport está ganhando, está confortável de estar atrás do placar. Fabrício Domingues também fez um jogo bem regular para ruim. Se a gente imaginar do Fabrício de meio de campo, foi um jogo bom, tá? Mas quando a gente fala do Fabrício Domingues chegando ao ataque, foi um jogo bem ruim. Então, vou ficar aqui no meio termo, em regular. Lucas Lima entrou e fez um bom jogo, apesar de ter jogado apenas 20, 25 minutos. Conectou várias jogadas, conseguiu achar alguns lançamentos, conseguiu deixar, por exemplo, o Romarinho em posição, né, e o próprio Barleta de fazer gol, mas acabaram perdendo a chance. Gustavo Maia, na minha visão, foi péssimo nesse jogo, não conseguiu fazer nada, parece que estava com medo da equipe do Vitória, então vou colocar aqui como péssimo. O Barleta fez um jogo bom, entrou, conseguiu acertar a trave, conseguiu dar dinâmica no ataque. Espero que o Barleta continue evoluindo e volte para ajudar ainda mais o Sport. Tá? O Romarinho fez um jogo bom também, na minha visão, apesar de burocratizar demais algumas jogadas, mas fez um jogo bom. Lendy Lobato entrou de modo ruim, né, modo tiriça ali, errou tudo o que tentou e também quase não tentou nada. Então vai ficar ali no ruim, beleza? Tem também Carlos Alberto, que fez um jogo, mais um jogo abaixo, né, um dos maiores investimentos do Sport na temporada aí, mais um jogo abaixo do Carlos Alberto e já adiantando do Arthur Souza, até porque o menino entrou em tese pressionado, tá? Conseguiu até fazer algumas coisinhas ali no primeiro tempo, mas muito abaixo do que o Sport precisava para esse jogo aí. Fechou? O Pepa, mais uma vez, ruim, errou na escalação, errou no timing da mudança, não deu a prioridade devida a esse jogo, então o Pepa aí foi ruim, tá? Quero saber de vocês, a opinião de vocês. Será que o Sport poderia ter ganho esse jogo? Uma escalação diferente poderia fazer com que o Sport saísse vitorioso e líder da Copa do Nordeste ou não? Deixe aí nos comentários, até porque a prova de fogo vai começar agora no final do mês. O Sport já enfrenta o São Paulo, depois enfrenta o Palmeiras na ilha, e aí enfrenta o Mirassol, enfrenta o Corinthians. O Sport vai ter muitos jogos, principalmente com os times de São Paulo, mas enfim, a Série A está começando, o Sport precisa se provar a cada vez mais que está pronto para permanecer na Série A em 2026, tá? Um abraço para vocês, fiquem com Deus e até mais. Fui!